Hoje eu vou falar sobre as regras dos sinais e vou aproveitar e deixar na descrição do vídeo um link para você fazer um teste sobre esse assunto, beleza? Então depois da aula, clica aí no link e faz o teste. Então vamos lá. Então a pergunta é, menos com menos dá mais? Então aqui a gente tem menos 2 com menos 3. Menos 2 com menos 3 você pode enxergar dessa maneira aqui. E menos 2 mais menos 3 dá menos 5. Ou seja, uma dívida de 2 com uma dívida de 3. Então esse menos aqui está fazendo uma representação de uma dívida. Uma dívida de 2 com uma dívida de 3 resulta em uma dívida de 5. Então a gente tem que nem sempre menos com menos dá mais. Agora aqui a gente tem menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. E a gente vai ver nessa aula por que menos vezes menos dá mais, beleza? Então a gente tem o seguinte, a regra de sinal é a seguinte, mais vezes mais é mais, ou seja, um número positivo vezes um número positivo, o resultado, ou seja, o produto vai ser positivo. Se o número é positivo e o outro é negativo, então o produto vai ser negativo, beleza? Então mais vezes menos ou menos vezes mais vai dar menos. E menos vezes menos vai dar mais, ou seja, um número negativo vezes um número negativo, o produto vai ser um número positivo. E você vê que a mesma coisa vale para a divisão, tá? Então você vê aqui, basta trocar aqui o sinal de multiplicação pelo sinal de divisão. Ou seja, mais dividido por mais, o resultado vai ser um número positivo. Mais dividido por menos vai dar negativo. Menos dividido por mais é negativo. E menos dividido por menos, o resultado vai ser um número positivo. Bem, agora vamos entender o porquê dessa regra, beleza? Então aqui a gente tem 2 vezes 3, que dá 6. Então significa que 6 dividido por 2 dá 3. E que 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, 2 e 3 aqui são fatores, né? São divisores de 6. Agora aqui a gente tem 2 vezes menos 3, ou seja, mais vezes menos. Quanto é que isso vai dar? Observe. Essa multiplicação a gente pode enxergar como uma soma de parcelas iguais. Ou seja, 2 vezes menos 3 significa isso aqui. Menos 3 mais menos 3. Isso quer dizer o quê? 2 vezes o menos 3. E menos 3 mais menos 3, a gente sabe que dá menos 6, beleza? Essa aula aqui está na descrição do vídeo. Então, menos 3 mais menos 3 dá menos 6. Logo, a gente tem então que 2 vezes menos 3 dá menos 6. Então, se 2 vezes menos 3 é menos 6, isso significa que menos 6 dividido por 2 vai ter que dar menos 3. Ou seja, menos 3 vezes 2 resulta em menos 6, beleza? E menos 6 dividido por menos 3 vai dar 2. Ou seja, 2 vezes menos 3 dá menos 6, tá? Então, o que a gente fez foi usar essa ideia aqui. Se 2 vezes 3 dá 6, então a gente já viu que esse número aqui, ó, o 6 dividido por 3 dá 2. E o 6 dividido por 2 dá 3. É isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Bom, aqui a gente tem menos 3 vezes 2. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, tá? Uma maneira seria você lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto. Outra maneira seria o seguinte. Suponha que o resultado fosse positivo, né? Você está em dúvida se é mais ou se é menos. Então, suponha que é mais. Se fosse mais, o que ia acontecer? Aqui você ia ter um mais, né? Em vez de ser menos 6, aqui você ia ter mais 6. E mais 6 dividido por 2 dá mais 3 e não menos 3. Tá? Então, logo aqui tem que ser menos 6. Beleza? Então, menos 3 vezes 2 é igual a menos 6. Logo, você tem então o quê? Que menos 6 dividido por 2 vai dar menos 3. E que menos 6 dividido por menos 3 vai dar 2. Então, você tem que menos vezes mais dá menos. Que menos dividido por mais é menos. E que menos dividido por menos dá mais. Beleza? Continuando. Quanto é menos 2 vezes menos 3? Então, vamos lá. Menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Tá ok? Dá mais 6. Observe que se fosse menos 6, então aqui você ia ter menos 6 dividido por menos 2. E aqui você ia ter menos 6 dividido por menos 3. Mas a gente já viu que menos 6 dividido por menos 3 dá 2 positivo e não 2 negativo. Então, logo, aqui tem que ser o quê? Mais 6, tá? Porque se for menos 6, aqui é 2 positivo. Beleza? Então, logo, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Se for mais 6, tudo se encaixa, ó. Porque a gente tem que 6 dividido por menos 2 vai dar menos 3.
E 6 dividido por menos 3 vai dar menos 2. Logo, a gente tem que menos vezes menos é mais. Mais dividido por menos dá menos. E que mais aqui, ó, também dividido por menos é menos. Bem, então desse jeito a gente tem todas as possibilidades, né? Mais vezes menos, resultando em menos. E aqui, ó, menos vezes mais, resultando em menos. E menos vezes menos, resultando em mais. A mesma coisa para a divisão, ó. Mais dividido por mais, resultando em mais. Aqui a gente tem, ó, mais dividido por menos, resultando em menos. Menos dividido por mais, resultando em menos. E menos dividido por menos, resultando em mais. Agora, para finalizar, então essas maneiras aqui, ó, são maneiras equivalentes de escrever a mesma coisa, beleza? Então, se você está diante de uma expressão desse tipo, você pode enxergar assim, ou assim, ou assim. E aí você vê que tudo se encaixa. Então, logo, o valor dessas expressões aqui resulta em 2, tá? Resulta em 2 positivo, ou seja, menos 6 dividido por menos 3 é 2, assim como menos 6 vezes menos 1/3 também é 2, tá? Então, você vê que tudo se encaixa, né? Então, menos dividido por menos é mais, e aqui também, ó, menos vezes menos, dando mais, tá ok? Então, é isso aí, espero que você tenha entendido, e qualquer dúvida, entre em contato.